aí, gente, começa mais um episódio do nosso HQ por Ocupado, das nossas entrevistas com quadrinistas aqui no Brasilzão. Depois de receber aí Rafael Albuquerque, Rafael Coutinho, Gustavo Duarte, Gabriel Arraes, hoje eu tenho o prazer de receber um cara que eu conheci, acho que foi em 2015, numa Comic Con RS, ou 2016, quando ele veio para Canoas aqui fazer um painel de Graphic MSP, que é o Eduardo Damasceno, o cara que desenhou Bidu e desenhou um monte de coisa para tudo que é lugar. Tudo certo, Edu? Tudo certo contigo. Obrigadão pelo convite. Cara, eu que te agradeço, começo te agradecendo mais uma vez por ter topado participar, te agradecido nos bastidores. E, cara, queria começar te perguntando uma coisa que é o que fez que surgisse esse programa, assim. Qual o impacto da... A gente sabe quanto a pandemia impactou eventos de quadrinho, impactou o mercado, e principalmente a questão dos eventos, que é onde muito quadrinista independente tira uma grana, tira um sustento, e esse ano tudo foi diferente, né? Não teve eventos, não teve eventos online, que deu, não sei até onde funcionou para artes tele, para artistas independentes. Eu queria saber, cara, qual foi o impacto que tu viu da pandemia no mercado de quadrinhos e em todo esse cenário? Nossa, você tem tempo? Assim, para começar assim, eu não fico 100% à vontade de falar do mercado de quadrinho no Brasil hoje, porque eu já estive muito mais inserido. Assim, agora eu voltei a fazer, tenho voltado a fazer mais quadrinho, mas em 2018 eu saí do Brasil porque eu não estava conseguindo viver de quadrinho, né? Aí me mudei e vim trabalhar com animação, e estou trabalhando com animação desde 2018 na Irlanda. E o que aconteceu nesse tempo foi que eu senti muita falta de fazer quadrinho, assim, fiquei muito deprimido por não estar fazendo quadrinho. E aí voltei a fazer, mas nesse período eu editei quadrinho de outros autores brasileiros. E aí consegui acompanhar um pouquinho do que estava acontecendo. E aí com a pandemia eu vi muito de perto assim o que aconteceu com os eventos, porque eu trabalhei com o FIC, né? Trabalhei no FIC de 2013 até 2018, na coordenação do FIC, e aí quando chegou 2020 eu mantive contato com todo mundo, claro, assim, com a pessoa que me substituiu lá, inclusive, eu estava por dentro sabendo o que estava acontecendo e vi o tanto que afetou, né? O tanto que os eventos foram afetados com isso. E para os quadrinistas eu acho que já era tão complicado, né? Assim, para a gente viver de quadrinho já era um negócio tão complicado no Brasil, que igual eu sempre falei, eu sempre achei que vale a pena fazer, mas não dava para viver disso, assim, só disso. E teve gente que conseguiu muito com esse esquema de evento, né? Assim, mas aí você tinha que estar em todos os eventos, você tinha que ter uma presença online, você tinha que vender suas coisas online o tempo inteiro e tal. E, e balancear esse tempo com fazer quadrinhos, para mim sempre foi meio complicado. Então, o que eu vi acontecendo foi quando a pandemia veio, no meu caso, eu passei a trabalhar de casa e passei a conseguir controlar melhor meu tempo, então eu consegui produzir mais quadrinhos por causa da pandemia. E como eu não tenho mais esse desespero que eu tinha de eu tenho que viver disso, porque eu não tinha outra fonte de renda, eu só tinha quadrinho, eu tinha que fazer funcionar de algum jeito. Sem esse desespero eu consigo produzir, mas bem menos também porque eu trabalho 40 horas por semana no estúdio, então o tempo que sobra é o tempo que eu tenho para fazer quadrinho. E, e, e então acho que depende muito, é muito pessoal como que a pandemia afetou. Assim, o que eu vi agora, mais nos últimos meses, foi o efeito do incentivo, né, da Lei Aldir Blanc, que teve um espaço lá para quadrinhos, e aí teve muitos autores de BH que conseguiram apoio pela lei, estão produzindo quadrinhos, e aí eu estou editando alguns desses quadrinhos. Isso eu sei que deu uma salvada em muita gente, que eu achei muito legal, assim, queria que fosse uma coisa permanente, né, que tivesse igual tem o PROAC em São Paulo, eu queria que tivesse mais projetos assim. Em Belo Horizonte eu sei que não existe, assim, mas sempre existe a No Rio Grande do vontade de Sul também não. No Rio Grande do Sul também não tem. é, existe muita vontade, assim, pelo menos na época que eu estava no FIC, sempre existiu essa vontade de que houvesse, mas é muita, é um
uma dança política muito complicada, né? Depende de muitos fatores, de quem está no poder, quem está no Ministério da Cultura, quem está em cada posição ali. As estrelas têm que se alinhar muito perfeitamente para que uma coisa dessa aconteça. E então é meio complicado. Mas aí eu fiquei feliz que teve esse esquema da Aldir Blanc, porque agora eu sei que pelo menos eu estou editando 3 quadrinhos que conseguiram apoio. E aí, assim, eu fico muito feliz porque eu vejo o pessoal está conseguindo produzir agora por conta disso. Mas é, é complicado. Acho que em alguns aspectos dá mais tempo para todo mundo pensar nas coisas, o que é sempre bom para produzir quadrinho, né? É importante você sair um pouco desse frisson de estar presente, estar consciente, estar no meio de todo mundo o tempo inteiro e produzindo o tempo inteiro. Acho que nesse sentido a pandemia, nunca vou falar que a pandemia ajuda, porque é muito irresponsável, mas assim, nesse sentido de dar tempo para as pessoas pensar sobre o que elas produzem, isso acontece mesmo. Mas acho que afetou o mercado de quadrinho. Ele é muito, do meu ponto de vista, eu acho que ele é muito incipiente no Brasil para ser afetado tão fortemente, assim, para mudar tanto a lógica, sabe? Mas claro que alguém que vivia exclusivamente de vender coisas em feiras vai discordar completamente de mim e eu vou concordar completamente com essa pessoa, porque não, você vivia só disso, faz todo sentido. Mas eu acho que é muito... E por isso que eu falo que o mercado é incipiente, depende muito do caso de cada artista, para você considerar que afetou o mercado de um jeito X ou Y. Então eu não tenho como falar afetou o mercado assim, o assado, porque é muito pessoal como que afetou cada artista. Tu falou que que agora, com esse momento que tu teve que estar em home office, conseguiu te organizar, tu começou a produzir mais quadrinho. Voltou a produzir, que era uma coisa que tu queria também. O teu processo criativo não foi afetado psicologicamente pela pandemia, por essa loucura toda? Porque eu conversei com outros caras, por exemplo, o Rafael Coutinho, que ficou um tempo que ele não tinha cabeça para produzir, por exemplo. Ele não conseguia criar porque estava preocupado com tanta coisa que estava acontecendo, seja com parentes, seja com todo o momento que se vivia, que ele não conseguia produzir. Esse momento para ti foi um momento que tu conseguiu tirar coisa da gaveta, te afetou psicologicamente a ponto de tu parar em algum momento? Como é que foi? Olha, afetou em vários sentidos, mas afetou, acho que igual afetou todo mundo, mas porque eu sempre lidei com depressão e ansiedade, então quando você entra num mundo distópico desse e as coisas mudam tão drasticamente, é claro que isso vai afetar mais ainda, né? Mas eu não acho que eu cheguei a ficar paralisado assim, não. Muito por causa disso, já era assim, fui ficando mal, mas eu tô acostumado a estar mal e fazer as coisas, né? Eu sempre fui depressivo funcional. Então, quando a pandemia atingiu feio, assim, nas primeiras semanas aqui, quando realmente a gente teve que vir trabalhar em casa e as coisas fecharam tudo, eu fiquei bem mal porque eu não estava acreditando que, assim, as pessoas estavam querendo que o mundo continuasse a funcionar como ele sempre funcionou, sendo que tinha gente morrendo e você tinha um vírus, sabe, contaminando a humanidade. E as pessoas ainda com essa lógica, não, vamos produzir, vamos atingir as cotas e tal, esse tipo de coisa, né? Isso me deixou bem preocupado, bem deprimido, assim, nas primeiras semanas, nos primeiros meses. Mas aí, quando eu consegui organizar meu tempo, eu criar coisa, escrever, voltar a escrever, voltar a desenhar, foi o que me ajudou, na verdade, a lidar com esse processo, assim, a colocar no papel o que eu estava pensando, as coisas que eu gostaria de fazer e tal. Me ajudou a ficar mais são, eu acho. Então, acho que desenho sempre me salva, assim, sempre me salvou, sempre vai me salvar. Desenho é o que me mantém vivo e respirando, eu acho. Tu falou antes ali da questão de PROAC, de outras maneiras de quadrinistas tentarem viver dos quadrinhos, publicar suas obras. Tu foi um dos primeiros caras, tu foi o primeiro cara
teve um quadrinho publicado por financiamento coletivo aqui no Brasil, que conseguiu juntar, alcançar a meta e ser publicado. Hoje, depois daquilo ali, virou um boom, muitos artistas conseguiram também ser publicados assim, até hoje é assim. Eu queria saber se tu vê ainda o financiamento coletivo como uma alternativa, se tu acha que pode estar saturando, porque assim, eu abro, por exemplo, Catarse hoje para olhar, muitas vezes os projetos de quadrinistas já conhecidos conseguem financiamento, e os caras que não têm conhecimento, não são tão reconhecidos, não. E isso não acontecia quando começou. Quando começou, a galera postava muito de gente nova. Pelo menos me passava essa impressão. Eu via quadrinistas que eu não conhecia tendo seus projetos financiados. Hoje isso parece que diminuiu. Eu acho que daqui a pouco a galera foi para lá. Eu queria saber como é que tu vê o financiamento coletivo. Tu acha ele uma forma viável? Tu acha que ele pode estar saturando, está num momento de inflado? O que tu vê assim no financiamento coletivo? Sinceramente, eu não acho saturado. Assim, eu, Lipão e o Ito, né? A gente foi os primeiros a fazer Catarse. Eu acho que antes tiveram alguns projetos que não eram via plataforma, assim, alguns projetos de quadrinho, mas a gente foi os primeiros a fazer no Catarse mesmo, né? E conseguir lá. Eu acho que é normal, assim, esse movimento de expansão e retração em qualquer coisa. Então, pode ser que esteja num momento de retração no financiamento coletivo, mas eu acho que enquanto estiver lá, vai ser uma alternativa viável. Sabe? É muito mais, eu acho bem mais viável do que você bancar do seu bolso, do que você, sei lá, ficar correndo atrás de editora para depois a editora falar, você não tem seguidores o bastante para que vale a pena publicar seu livro. Então, assim, eu acho que vai sempre ser uma alternativa viável, mas claro que os desafios que vêm com isso vão sempre ser diferentes. E agora eu concordo com você, eu acho que talvez seja esse o desafio, né? Autores que já têm muitos seguidores, que já têm um grupo de gente que conhece eles muito grande, conseguem mais facilmente. Mas a gente poder falar isso eu acho já muito legal. Quer dizer que você pode entrar no Catarse e você tem um leque enorme de possibilidades lá, né? E muito dessa seletividade vem da quantidade mesmo de projetos. Eu acho que é como funciona. Você tem um tanto de projeto, não é porque você coloca o projeto lá no Catarse que ele vai dar certo, né? A gente mesmo nunca achou que ia dar certo. A gente colocou porque era a opção que a gente tinha. Então, quando você tem 3, 4, 5 pessoas com projetos lá, é uma coisa interessante para quem acompanha aquilo. Fala, que legal, tem esse projeto, vou, vou apostar. Mas aí na hora que você tem, sei lá, 100, 200 projetos e você não vai conseguir apoiar todos e tal, eu realmente eu conheço gente que aposta mais e tem gente que vai no garantido, né? Acho que isso é normal. Eu não acho que seja fora da curva, assim. Acho que é um movimento natural de qualquer coisa que tem um boom, cresce, chega num ponto e aí de repente tem que pensar outras formas de funcionar. Mas que é viável, eu acho que é sempre viável, porque é uma alternativa que está lá, que é de graça para o autor, né? Então, o autor não tem nenhuma outra alternativa que é tão eficiente quanto, assim, eu vou colocar lá e vou conseguir publicar sem gastar um centavo. Acho que, mas também depende muito de como que a pessoa trabalha o próprio trabalho, dessas coisas todas, né? Hoje em dia depende muito mais de divulgação. Na nossa época, o fato de ser um financiamento coletivo já era a própria divulgação da coisa, né? Atrair atenção pelo fato de ser feito assim. Hoje em dia isso já não é mais o caso, é uma alternativa que é viável e não é notícia mais você falar que está sendo feito pelo Catarse, nada assim. Então é bem mais difícil, assim. Acho que hoje em dia para você conseguir financiar alguma coisa é mais difícil, mas é viável, né? Não acho que seja inviável. Eu estava olhando aqui o guia dos quadrinhos aqui para ver tuas publicações, né? A última publicação foi tu participou de, acho que colorindo lembranças, né, do Turma da Mônica Laços, pelo menos é onde está creditado aqui, ou Bidu juntos em 2016, né? Não, eu fiz Mundo Aberto até 2018, mas é publicação online, né? Aí acho que o Guia dos Quadrinhos não coloca.
E a gente estava fazendo mundo aberto, a gente tinha feito umas histórias extras para o Kiral, para ser lançado numa edição em Portugal, que acabou que não foi lançada, mas como a gente fez umas histórias extras, a gente acabou, continuou e fez um mundo aberto, que era mais ou menos isso, eram várias histórias nesse mundo, e a gente fez isso até 2018, mesmo, até quase o final de 2018. E aí depois eu publiquei bastante coisa no Instagram mesmo, assim, fiz histórias curtas para publicar no Instagram, e aí é isso que eu tenho feito. É que assim, tem uma galera que assiste, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, aqui de Alvorada, que é a cidade que eu moro, tem vários coletivos de quadrinhos que, quando vem eu conversando com um cara como tu, como o Gustavo Duarte, que é um cara que tem trabalhos em grandes editoras, no caso do Graphic MSP, por exemplo, ficam pensando, pô, tu mesmo falou que tu foi fazer animação fora do país que tu não estava conseguindo ganhar grana com quadrinhos. Sendo que Não, isso não existe, assim, é o que eu falei, tem gente que consegue porque luta muito dentro de festival e consegue correr atrás dessas coisas, mas não pelas editoras. Eu acho que editora não quer dizer nada em relação a viver de quadrinho no Brasil. Nada, zero, zero, zero. O fato de você publicar em editora X ou Y não quer dizer absolutamente nada. Financeiramente, eu digo. É claro que, né, pela divulgação e pelo alcance do trabalho pode fazer alguma diferença. No nosso caso, não fez tanto, assim. Mas eu sei que outros autores que souberam aproveitar melhor, isso para eles fez bastante diferença. Mas eu não acho que financeiramente o fato, eu publiquei com Maurício Souza, eu acho muito legal isso, mas não tem nada a ver com dinheiro, porque não banca nada, não banca você vai ficar trabalhando naquilo 8 meses, 6 meses, você vai ganhar um pagamento por aquilo que não banca esse período, né? E nenhuma editora vai dar isso. Então eu entendo essa visão, assim, que eu tinha também, né? Eu vi o pessoal, pô, esse cara trabalhou não sei onde e tal, ele deve ter mó grana fazendo quadrinhos, consegue viver de quadrinho. Mas isso eu não vejo acontecendo assim, não. Acho que quem consegue viver de quadrinho é porque batalha demais em várias frentes. Assim. No meu caso, eu fazia quadrinho, eu dava aula, eu fazia workshop, eu organizava evento de quadrinho, né? Eu editava quadrinho, hoje ainda eu edito quadrinhos. Isso eu acho que eu nunca cobrei direito, eu adoro fazer, eu acabo fazendo com meus amigos. Mas é assim que o pessoal sobrevive com quadrinho. Não falou. é, Não, pode terminar, não, desculpa. não é tipo, publiquei pela MSP, não preciso mais preocupar com dinheiro o resto da vida. Isso não existe. Isso não existe. Tu falou da MSP, do prazer que foi trabalhar em uma obra do Maurício de Souza. Para quem não sabe, tu participou dos dois Bidus, né, os dois que saíram. Eu queria saber assim, como é que é trabalhar com um personagem tão simbólico como o Bidu e como é que surgiu esse convite para trabalhar nesses dois projetos? Ah, o convite foi assim, a gente tinha publicado já o Achados Perdidos e o Cosmonauta Cosmo, e a gente tinha contato com o Sidão, assim, a gente conversava com ele, né? Ele tinha feito o prefácio para a gente, do Cosmonauta Cosmo, e aí quando ele decidiu que alguém ia fazer o Bidu, aí ele me chamou, eu falei, faço eu e o Lipão, né? Eu não tinha interesse em fazer sozinho, porque assim, se ele me chamou é pelos quadrinhos que eu fiz com o Lipão, então assim, meu interesse era fazer com ele também, e foi isso que a gente fez. E, e foi muito legal, assim, acho que eu era muito ingênuo na época mesmo, assim, E aí, quando eu falo ingênuo, tem gente que vai pensar, você ficou super feliz com uma coisa que só te fudeu. Não é isso. É ingênuo no sentido de não ter sabido apreciar aquilo enquanto estava acontecendo mesmo. Assim. Porque eu tinha muito essa preocupação de viver de quadrinhos, então tudo me deixava ansioso, tudo me deixava preocupado. O fato de, eu vou fazer isso, mas eu vou ficar desenhando esse tempão, como é que eu vou pagar minhas contas nesse tempo e tal. E essas coisas me preocupavam muito e claro, preocupa mesmo, porque eu tenho que pagar as contas, mas aí eu acabei não conseguindo curtir o tanto que eu poderia, sabe?
E aí hoje eu vejo assim que assim, foi uma coisa muito legal mesmo, no sentido de poder pegar um personagem que eu cresci lendo, não era meu favorito, de longe, odiava o Bidu, na verdade, mas eu não sabia desenhar cachorro, e aí mas aí ele chamou para fazer o Bidu, falou, beleza, a gente faz o Bidu. Capaz, E, pô. e aí, e aí, e assim, tem uma coisa que fazer quadrinho com o Lipão sempre foi muito divertido, então independente se fosse o Bidu, se fosse qualquer coisa, a gente poder sentar, conversar sobre o que que a gente ia fazer, decidir os desenhos, decidir tudo, sempre foi uma alegria, assim. E com o Bidu não foi diferente, né? A gente sentou e quebrou a cabeça, escreveu uns roteiros muito malucos, aí mandou pro Sidão, ele falou, não, isso está muito maluco. Isso não dá para ser assim, não. Pô, que pena. Então tá, então vamos fazer outro roteiro. E aí, aí a gente fez, esse processo foi legal, o processo de ver o quadrinho chegando em lugares que a gente não conseguiria com os nossos quadrinhos independentes foi legal também, né? Hoje em dia, assim, até hoje, o Bidu, como é um dos poucos quadrinhos que tem reimpressão e que, por causa da coleção, ele acaba existindo ainda em alguns lugares. Então, eu vejo as pessoas, esse é o primeiro quadrinho que eu li para meu filho, olha o primeiro quadrinho que eu vou ler com não sei quem, olha o que eu dei de presente para meu sobrinho e tal. E a pessoa feliz de dar aquilo de presente ou de ler aquilo para alguém, isso é muito, acho que é meio que o motivo pelo qual a gente produz qualquer coisa, assim, né? Não é, e eu demorei muito para entender isso, né? Na época que eu estava fazendo, eu não entendia, eu estava só desesperado, porque, puta merda, tem que desenhar isso aqui tudo, o dinheiro não vai dar para eu viver enquanto eu estou desenhando, vou ter que fazer outras coisas enquanto eu desenho isso, e, e aí não conseguia prestar atenção nessa outra parte, que hoje em dia, como eu dei uma distanciada, eu consigo ver e acho muito legal, né? Assim, acho que o Maurício teve um carinho grande com a gente também, o Sidão também, acho que a gente, no geral, assim, acho que a gente foi muito bem tratado e respeitado no processo todo, o que é bem legal, né? Você cresce lendo Turma da Mônica, e aí, de repente o criador da Turma da Mônica tá sendo gentil com você e tal, legal, legal. Tu falou que tu trabalha hoje, tu não tá voltando a produzir quadrinhos, mas tu nunca parou de trabalhar com quadrinhos porque tu seguiu pelo menos editando quadrinhos de amigos, que é uma coisa que tu gosta muito. Sim. Que pode citar alguns quadrinhos para porque a galera tá vendo aqui no Brasil que muitas vezes não sabe que tu participou como editor, que tá saindo, o que saiu recentemente que tem o teu dedo no projeto. Deixa eu ver. Eu dei pitaco, esse eu não posso nem falar que eu editei, não, mas eu dei bastante pitaco num do Camilo Solano, mas foi antes, foi um dos mais, foi o que saiu antes do Fio do Vento, que é uma edição, um quadrinho independente dele, curtinho. Eu editei um do Brão, Reparos, que chama, e hoje eu ajudei a Keiko, a Kawa Keiko, com alguns dos quadrinhos dela também. E hoje eu estou fazendo com o pessoal de BH, assim. Essas da Lei Aldir Blanc que vão sair, aí tem alguns autores de lá, alguns que o pessoal já conhece em BH e alguns que ainda não são tão conhecidos, mas eu tô fazendo com eles. E eu acho que vai sair coisa bem legal, assim. Tu vê que, por exemplo, tu falou desses projetos de BH, assim, a Aldir Blanc vai ajudar uma galera, assim, que vivia da cultura e tal, e não está podendo por causa da pandemia. Sim. Tu acha que esse momento pode se tornar, guardadas as devidas proporções, o que foi o boom do financiamento coletivo, ou o boom do PROAC em São Paulo se tornar algo assim meio nacional, tipo assim, bastante quadrinhos saindo ano que vem, se é para CXP, por exemplo, ou para uma FIC, ou para uma Comic Con RS, que nem a gente, pela Aldir Blanc, ou tu acha que daqui a pouco não foi uma grana suficiente, foi distribuído e tal? Eu acho que ainda é muito pouco para fazer esse barulho todo, ainda mais porque os quadrinhos têm que sair daqui 2 meses, né? Porque o pessoal recebeu a grana agora, então tem que publicar em 2 meses. Então não vai ter como, sei lá, esperar um evento, coisas do tipo, né? Vai sair quando tem que sair, porque tem que justificar ter recebido a grana.
E não acho que seja uma grana assim, que justifique, que proporcione um boom desse tamanho. Mas eu acho que se houvesse continuidade, se fosse uma coisa recorrente, aí sim poderia virar mais uma coisa que fomentasse o mercado. Não mercado, fomentasse, eu não gosto nem de falar em fomentar mercado, porque, foda-se, já fudeu tanta gente a ideia de mercado de quadrinhos, então, assim, mas que fosse uma coisa que incentivasse autores, que eu acho que é isso que interessa. Você incentiva as pessoas, você dá o dinheiro para a pessoa, para falar, olha, agora você pode fazer seu respirar, pagar suas contas e fazer seu quadrinho. Você não tem muito tempo, mas no tempo que você tem, esse dinheiro paga suas contas com certeza. Então, beleza, faz isso aí. E se fosse uma coisa recorrente, eu não sei, teria que estudar para ver de quanto em quanto tempo e tal, mas se fosse recorrente, com certeza, igual o PROAC incentiva muito o quadrinista a produzir, né? E lança muita coisa legal. Mas eu tenho esperança, eu acho que poderia ser, sim, uma, uma, uma possibilidade, mas do jeito que está agora, ainda é muito só um salva-vidas mesmo. Falou antes ali que tu voltou a produzir quadrinhos, está produzindo, já tem botando coisa no Instagram, desenhando e tudo mais. Que projetos tu tem daqui para frente? Sim, tu pretende voltar para o Brasil, publicar alguma coisa daí? O que tu tá pensando? Quando fala Eduardo Damasceno, histórias em quadrinhos, o que a gente pode esperar para os próximos anos? Nossa, não sei, não faço ideia. Eu não faço planos tão assim, a longo prazo, não. Aprendi minha lição. Meus planos são o que eu faço esta noite, o que eu faço amanhã. Porque tem isso, eu não sabia que eu ia vir parar aqui trabalhando com animação, né? Eu só estava desesperado e aí apareceu a vaga, eu inscrevi porque eu não tinha opção e aí estou aqui. Mas, então, do mesmo jeito que eu não sabia que ia vir parar aqui, eu não sei o que eu vou fazer daqui a um tempo. O que eu gostaria de fazer é continuar fazendo quadrinhos. Assim. Isso eu sei que eu quero fazer. Agora, onde, como, por quê? Assim, no Brasil, eu acho difícil, assim, não sei. Acho que talvez eu e o Lipão tenhamos queimado nosso filme demais com as editoras todas, o que não é um problema, assim, a gente, a gente sobrevive. Mas mas tem um projeto que eu estou fazendo agora, assim, que eu tenho postado algumas coisas no Instagram desse projeto, mas esse vai demorar bastante ainda, mas é um quadrinho que a gente já está fazendo há um bom tempo. Esse eu não sei quando vai sair. Tem quadrinhos curtos que eu estou fazendo, assim, então o que dá para esperar que eu não posso garantir, ninguém pode garantir nada. Mas o que talvez dê para você esperar se você acompanha lá no Instagram é ver uns quadrinhos pipocando de vez em quando e eu vou publicando para ver o que acontece, na verdade. Se eu conseguir uma editora por aqui, eu tento. Se eu não conseguir, meu negócio com quadrinho agora é fazer quadrinho mesmo. Eu não tenho mais nenhum plano além de, pelo amor de Deus, me dá tempo só para eu poder fazer uns quadrinhos, que é isso que eu quero fazer da vida, é isso que eu gosto, eu quero desenhar, eu quero fazer as coisas. Se acontecer alguma coisa com isso, beleza. Se não, beleza também. Mas, é, se eu fosse escolher, se fosse para eu escolher, assim, o que eu gostaria que acontecesse, sei lá, eu não precisaria preocupar com dinheiro e eu ia ficar fazendo quadrinho o dia inteiro, todo dia, por tempo indefinido. Isso não sou eu que escolho, então. Curiosidade, assim, tu falou, acho que já nos queimamos com todas as editoras do Brasil. Eu não posso deixar isso passar em branco, preciso perguntar o porquê que tu acha isso. Não, é porque assim, todas não, mas algumas. É porque a gente é muito chato, eu acho. Acho que eu e o Lipão a gente nunca foi de falar as coisas só para agradar, assim, né? Ou de fazer. Porque isso eu faço no meu trabalho, isso eu faço, sabe, com meus chefes, já é um saco. Se eu for fazer isso com a coisa que eu amo, aí não vale a pena fazer, sabe? Então, chegou um ponto que eu lembro dessa conversa. Eu e o Lipão sentamos falando, vamos não preocupar com isso. E se fechar as portas, fechou. Se queimar as pontes, queimou. Vamos fazer o que a gente faz, falar o que a gente acha e pronto, e é isso aí. E foi o que a gente fez, assim. Mas a gente nunca, assim, nunca ofendeu ninguém diretamente.
Mas eu falava coisas do tipo que eu falei com você, viver de quadrinho no Brasil, as editoras pagam uma mixaria, não tem como você viver disso. Aí a editora vai me chamar, ô, quer trabalhar com a gente? Eu te pago, sei lá, R$ 10.000 para você trabalhar por um ano fazendo um quadrinho. E aí você divide isso por 12 e se vira aí pagando suas contas e desenhando esse quadrinho 18 horas por dia. Então, assim, e aí depois também a gente não vai distribuir, não vai divulgar, não vai fazer lançamento, não vai fazer nada e você também está por sua conta, você que tem que divulgar, você que tem que fazer as coisas e o que vender você ganha 5%, beleza? Beleza. Então, assim, é complicado. Eu acho bem complicado essas relações. A gente teve relações muito boas com editoras, com editores, assim, a relação com o Sidão sempre foi muito boa, por exemplo, nunca o pessoal reclama, fala, mas ele controla o que está sendo publicado. Então, no nosso caso, nunca teve isso, assim, sempre foi uma relação muito tranquila de conversar com ele, discutir mesmo coisas que a gente concordava, coisas que a gente não concordava, ou então ele podia discordar de alguma coisa, mas a gente fazia mesmo assim, e aí na hora que estava desenhado, ele via, tá, então beleza, aqui faz sentido. E a gente não escreve, o negócio é desenhar o storyboard, o quadrinho, pra você ver o que está acontecendo. No roteiro escrito, tudo parece muito chato. E aí, assim, com a Miguelin também, que é lá de BH, a gente teve relações muito boas, assim, eles nunca mudaram nada. Eles, na verdade, nunca mudaram nem o X de nada, assim, só publicavam felizes e tal. Mas eu falo essas coisas e aí não pega bem, né? Assim, a gente sempre falou essas coisas porque eu acho que o cara que está sonhando em fazer quadrinho no Brasil e que ele acha que isso vai ser o sustento dele, ele precisa saber dessas coisas, assim. Não faça porque você acha que isso vai ser seu sustento. Faça porque você ama fazer isso e pode ser que você consiga viver disso, mas achar que isso vai ser o que vai te sustentar, eu acho complicado. Mas ao mesmo tempo vejo muita gente hoje que produz assim e que faz as coisas de um jeito independente, que consegue. Tem a Ilustra Lu produzindo pra caramba e ela faz catarse e vende coisas e faz merchandising do quadrinho dela, do Arlindo. E eu vi ela falando, acho que foi num bate-papo até do FIC desse ano, e que hoje em dia ela consegue viver de quadrinhos. Isso é muito legal, sabe? Acho que isso é bem massa e eu dou muita moral para esse tipo de empreitada. Porque aí se uma editora aparece para publicar esse quadrinho, tá só tirando um peso. Tá, beleza, eu já tenho meu sustento aqui fazendo quadrinho, essa editora vai cuidar disso, eu não vou ficar com uma pilha de livro na minha casa. Então eles imprimem isso, eles põem nas livrarias, eles vendem e eu não tenho que lidar com isso. Beleza, ótimo. Tá aí, eu acho que é uma boa função para a editora, assim. E tem editoras que fazem isso muito bem mesmo. Cuidam do seu livro e cuidam da divulgação. E para qualquer autor independente sabe como que é complicado quando sua casa começa a virar né, um depósito de livro. Nossa Senhora. Mas é isso, assim, quando eu falo queimada, é bem isso, porque eu me importo muito com quadrinho, eu me importo muito com ajudar as pessoas a fazer quadrinho e me incomoda que, que um negócio que é feito com tanto amor seja tratado com falta de respeito. Só. Eu não gosto. E aí a gente sempre falou essas coisas e não pega bem. Então, Mas tu vê um mercado complicado prever isso, mas tu acha que caminha para uma profissionalização? Não sei se profissionalização é o termo, mas se caminha para um modelo mais justo para todos, ou tu acha que não, quando tu conversa com a galera que tu é na trampa aqui, tu acha que tá do mesmo jeito que quando saiu e que tudo que tu botava para fora, tipo, não fez, não que vai fazer um puto efeito, vai mudar o não, mercado. nunca vai, pelo amor de Deus, né? Assim, não faz o efeito que tem é eu me queimar com essa diretora. Esse é o único efeito que tem. Mas coisas que eu acho que tiveram. E eu falo de editora, mas eu falo justamente porque eu sempre defendi a relação do autor com as editoras. Minha formação é em produção editorial. Então, assim, eu me formei para ser editor e para trabalhar com isso. E
tanto que no FIC eu desenvolvi, junto com o Afonso, a rodada de negócios, que era para colocar os quadrinistas de frente com as editoras para poder apresentar os projetos dele. E eu achava um projeto muito importante para tirar um pouco do ranço que os autores tinham de editora, para que virasse uma relação mais próxima mesmo. Então, assim, eu acho que isso aconteceu de algum jeito. A relação entre autores independentes e editoras no Brasil virou uma coisa um pouco mais próxima. Quando você chega mais perto, você vê mais problemas. É normal. Assim, eu não acho que isso impossibilita as coisas. Mas, mas você vai ter que lidar com outros problemas que agora você está, né, lidando de perto com essas coisas. Agora, você me perguntou se eu vi alguma diferença, né? No, eu não sei mesmo. Acho complicado. Eu vejo muita gente produzindo na internet hoje. Eu vejo muito mais gente produzindo na internet e tendo um público grande, assim. Na época de 2018 para cá, tem autores que surgem em um ano, dois, e de repente eles estão, né, bombando assim, na internet, conseguindo vender os quadrinhos deles, conseguindo financiar os quadrinhos deles via Catarse e tal. Porque o Catarse, assim, financiamento coletivo é isso, né? É um processo. Você cria um público, você publica suas coisas de graça na internet e, de repente, e aí você tem um público que vai te apoiar na hora que você colocar um livro lá. Não é você colocar um livro lá sem ter oferecido nada antes e torcer para aquilo funcionar, né? Assim, no Achados e Perdidos, a gente só conseguiu porque a gente já fazia o Quadrinhos Rasos antes, há um tempo. Eu vejo outras alternativas, eu vejo o Salimena, Rafael Salimena, publicando de um jeito que é... Ele parou de publicar todas as tirinhas dele online, e ele tem, eu não sei se é um Apoia-se, eu não sei qual que é, acho que talvez seja Apoia-se ou algum outro esquema desses de financiamento, né, recorrente, e aí ele manda para as pessoas que apoiam a tirinha. Que eu acho que é importante também, porque essa visão de que o sucesso é você chegar em todo mundo, isso é problemático, né? Não é saudável. Isso não é sucesso, não acho que seja necessariamente. Mas você conseguir fazer um trabalho, que você tem algum retorno com aquilo, você tem um público que gosta do seu trabalho, e que inclusive te dá dinheiro mensalmente para você continuar fazendo aquilo, isso é mágico, né? Se esse dinheiro te sustenta, beleza, eu acho incrível. E aí você não precisa ficar sonhando, eu quero publicar no mundo inteiro e tal. Eu quero que todo mundo veja o meu quadrinho. Isso é uma coisa que eu tinha que eu não tenho mais tanto. Isso hoje eu estou bem feliz se 100 pessoas estão lendo o meu quadrinho lá no Instagram, tá ótimo. Não preciso mais. E não fico desesperado por causa disso. Então eu vejo essas outras alternativas e vejo muito, e continuo vendo muita gente nova publicando. Assim. Vira e mexe eu vejo nos eventos mesmo, assim, ou conversando com o pessoal do FIC, tem esse cara, essa pessoa, não sei mais quem está produzindo e tal, e eu nunca tinha ouvido falar e de repente está todo mundo comentando. Acho massa. Acho que não parou de surgir gente fazendo quadrinho. Isso eu acho que não aconteceu. Não mudou muito o fato das pessoas não conseguirem viver disso, eu acho. Mas isso não desanimou as pessoas a continuarem produzindo quadrinhos, o que é bem legal. Então, assim, né, porque é o que, para mim, é o que conta no final das contas. Marcelo, eu gostaria de, mais uma vez, te agradecer por ter topado participar do papo comigo. Eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar histórias, ou relembrar tretas, ou relembrar tudo de coisa que aconteceu, quanto foi para mim ouvir alguma dessas histórias até pela primeira vez. Ué, para mim é super divertido. Eu falo demais. Então, assim, desculpa. Capaz. A Mas ideia é uma história, a ideia é ouvir história. E quando mas muito legal. quando tu voltar para o Brasil, eu passeio, se vier para Porto Alegre, se encontrar pessoalmente de novo. Claro, vai ser um prazer, vai ser demais. Obrigadão mesmo pelo convite, muito massa. Capaz, Marcelo. Valeu. Conta comigo. Beleza. Você também. Capaz.